Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da Galera. Eu sei que tá um pouquinho atrasado, mas com tanto vídeo que a gente teve, tanto show ao vivo que a gente teve nos últimos dias, só agora que eu consegui parar para fazer o Sincerão da Galera da noite 2 da WrestleMania 42. Então se você quiser saber a minha reação aos comentários de vocês sobre o show que realmente foi WrestleMania, né, comparado com a noite 1 que pareceu mais um Saturday Night Main Event Premium, assista esse vídeo do começo ao fim porque eu tenho certeza que vocês vão querer saber as minhas opiniões a respeito das suas. E, com certeza, vocês vão querer saber se vocês apareceram no vídeo. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, deixe seu like para o YouTube divulgar o nosso vídeo para mais pessoas. E se inscreva no canal, porque a gente quer chegar a 25 mil inscritos até 31 de dezembro. Eu acredito, eu só dependo de vocês. A gente tem 33 mil pessoas por mês passando por aqui. Poxa, dá pra você chegar e se inscrever no canal e dar essa moral pro tiozão, né? Vambora? Então vamos para mais um Sincerão da Galera. Vamos começar com Luciano César, uma das várias pessoas que comentaram sobre Paul Heyman e Brock Lesnar e a aposentadoria do Brock, né? Ele diz o seguinte: Bom dia, titio. No final, a Hogan Mania me deixou emocionado no fim das coisas. Ver o carinho do Paul Heyman com o Brock, com a WWE em geral, realmente ele é uma pessoa que faz o que faz por amor. E foi um belo desfecho para a besta encarnada que eu acompanho desde 2012. Bom, Luciano, eu acompanho o Brock Lesnar desde 2002 e uma coisa que eu posso falar para você é que ele não faz isso por amor, ele faz isso por uma boa grana, tá? O Brock Lesnar, ele chegou na WWE em 2002, quando foi em 2004 ele saiu da companhia para poder tentar ser jogador da NFL, que ganhava muito mais dinheiro do que ele poderia ganhar lá na WWE como lutador de luta livre. Ele não conseguiu se dar bem lá. Depois ele fez uma carreira de sucesso no UFC, mas teve problema de diverticulite, não conseguiu manter sua carreira e aí veio para a WWE de volta em 2012. E aí, cara, ele teve uma carreira que foi basicamente uma carreira de main eventer part-timer. Durante muito tempo, ele era um camarada que era um lutador de aparições especiais. Então, o Brock Lesnar, ele sempre foi visto como uma grande atração da companhia, justamente por ser um ex-campeão peso pesado do UFC. Era um camarada que trazia um street cred para a WWE, né? Ou seja, um cara que foi campeão de uma luta vera participando da WWE, e isso acaba furando a bolha e tudo mais. Então o Vince sempre valorizou isso. O Brock Lesnar sempre foi um dos lutadores que ganhou mais na WWE com menos aparições. Ele muito poucas vezes ele aparecia nos shows semanais. Quando aparecia, ele não lutava, ou raramente lutava. Então, assim, o Brock, ele sempre foi um cara que sempre foi um businessman muito inteligente. Ele sempre foi um cara que entendeu do negócio, conseguiu fazer uma boa grana ah, é, utilizando os seus recursos de uma forma muito eficiente e por conta disso ele acaba sendo muito lembrado pelos fãs. E não tem nenhuma crítica com relação a isso, não. O cara que é um bom homem de negócios tem mais é que maximizar os seus lucros, minimizando o esforço, se ele puder fazer isso. E o Brock conseguiu fazer. A verdade é que no final das contas as coisas estão ficando meio chatas, né? As lutas que ele estava fazendo às vezes eram lutas rápidas, né? Umas lutas meio estranhas tal, mas ele teve sim o seu papel, um papel lendário na WWE, carreira de 23, 24 anos, né? Ainda que nos últimos tempos mais part-timer do que tudo, mas a verdade é que ele ainda é muito bem quisto, muito bem lembrado pelos fãs, e independente da pessoa que ele é e o que ele supostamente fez com a Janelle Grant, muita gente ainda tem um carinho dele com o lutador. Por isso que sim, a gente acaba ficando triste com a aposentadoria dele, se bem que ainda tem gente especulando que ele não se aposentou, né? O Dave Meltzer agora está dizendo que vai ser uma situação parecida com o que aconteceu no ano passado com o Seth Rollins, que disse que estava machucado, no final das contas não estava coisíssima nenhuma. Vamos aguardar para ver, mas com certeza o Brock Lesnar ele tem o seu lugar aí na história da WWE. Agora a Blackthorn vai fazer um comentário, né, sobre justamente a situação dessa luta e trazendo para o lado do Obafemi, né? E ela vai dizer o seguinte: inclusive eu sei que é esperar demais da WWE, mas você tem um face que aposentou um dos maiores rios da sua geração, Obafemi, e um rio que aposentou o babyface chamado de Gold, o Gunther, no mesmo show, o Monday Night Raw. A field está pronta, Triple H. Não precisa ser hiper mega elaborada, mas se fizer direitinho será cinema. Blackthorn, eu acho que Gunther e Obafemi vão se encarar em breve na WWE, tá? Não vai levar muito tempo.
Eu acho que você ter o governante contra o cara do INSS, o fiscal do INSS, né? Como o pessoal gosta de brincar, Gunther e Obafemi vão acontecer. Só que isso é luta para momento especial. Isso aí é luta de WrestleMania, tá? Ou de SummerSlam. E é para main event. Então o que a gente tem que fazer é ver quais são as fields que eles vão colocar agora para os dois. O Gunther parece que está indo a caminho do LA Knight. O Obafemi apareceu no Monday Night Raw, né? Esse vídeo aqui, essas perguntas são da WrestleMania ainda, né? A gente ainda não tinha visto o que aconteceu no Monday Night Raw. Então o Gunther encarou o LA Knight, que deve ser uma fieldzinha aí de transição, enquanto que o Obafemi só chegou e disse que chegou, né, na WWE, o governante chegou. Então agora a gente tem que ver o que a WWE vai fazer com ele. A gente espera que bote ele numa field que seja interessante. Eu, particularmente, gostaria de ver ele dando uma estraçalhada no midcard e mantendo o campeonato intercontinental por um tempo, né? Meio como o Gunther fez, né? O Gunther ficou como campeão intercontinental por 666 dias até ele ser levado como campeão mundial. Eu acho que não seria muito difícil botar o Obafemi como campeão intercontinental e depois, numa luta de múltiplos homens, de repente fazer ele perder o título sem ele tomar a decisão e aí ele partir para coisas melhores. Eu acho que faria bem para ele, faria bem para a divisão e eu acho que daria um cartaz para ele, assim como deu para o Gunther. Vamos ver, mas lá na frente eles poderiam fazer esses dois se encararem aí para um Mundial. Ou até mesmo eles se encararem pelo Intercontinental, de repente com o Bafemi ganhando, mas aí teriam que tirar o título do Penta, né? Teriam que botar o Gunther para cima do Penta. Vamos ver o que a WWE vai aprontar aí. Vai ser aí interessante ver como é que a WWE vai bucar o Obafemi. Agora vamos falar da luta de escadas, né? A luta de escadas, que foi uma luta que chamou muita atenção na noite 2 da WrestleMania 42 e a gente precisa falar um pouquinho sobre ela. Vamos começar com o Vitor, que diz o seguinte: quem não colocar essa TLC, que não foi TLC, foi uma luta de escadas, no top 3 da WrestleMania 42, tá maluco. Foi uma luta top 3 da WrestleMania 42, fato. Foi guerra do início ao fim. Penta e Rey Fenix são o futuro. Rusev e JJ McDonough deram o peso. Mas o que o Devon Evans fez foi sacanagem. O cara pula 50 metros sem nem fazer esforço, parece que flutua. Para mim, competiu de igual para igual com Rollins e Gunther. Foi muito boa, entretenimento puro, e quem reclamou é porque não gosta de wrestling de verdade. Ih, rapaz, vamos começar com essa história de wrestling de verdade de novo. Olha, eu não vi ninguém reclamando dessa luta de escadas não, tá? Eu acho que ela foi universalmente aceita como sendo uma excelente luta. Eu acho que a única coisa que a gente pode reclamar um pouquinho é do tempo dela, que ela teve 15 minutos, poderia ter tido 20. Mas ainda assim, se a gente voltar em lutas lendárias, por exemplo, TLC2 na WrestleMania 17, teve 12 minutos. Né? Então uma luta desse tipo, Spot Fest, ela pode ser uma luta bem desenvolvida num tempo não tão grande assim. Então 15 minutos, eu acho que foi um bom tempo para a luta. Realmente, todo mundo que participou teve o seu espaço na luta e foi muito legal de ver aí o Penta mantendo o título. Eu preferiria ter visto o Devon Evans conquistando o cinturão, mas não aconteceu. Né? A gente teve o Penta mantendo o título e depois no Monday Night Raw a gente viu a situação ser devidamente elaborada, né? Então vai ter novas fields aí, ou novas antigas fields para esse campeonato intercontinental. Vamos ver o que a WWE vai fazer, mas eu tô gostando dessa divisão e eu acho que a gente pode ter novas lutas interessantes aí pelo futuro. É uma divisão que está bem construída aí com o Penta à frente e a gente vai ter grandes coisas aí no Monday Night Raw por esse campeonato intercontinental. Bom que tiraram do Dominic, que estava sequestrando o título, né? Agora vamos falar, o Rodrigo também vai falar sobre essa luta, né? Ele vai dizer o seguinte: lutaça Ladder Match, curti demais o Penta de Shao Kahn do Mortal Kombat. Uma maneira de promover o filme novo e também o lutador, aproveitar para usar na roupa que ele vai pro show. Vários spots insanos, e vou logo avisar, se não tiver Giovanni Penta no Money in the Bank de 2026, vamos para as ruas para amarrar os chefes da WWE. Cara, eu não sei se essa luta vai ser no Money in the Bank, tá? Mas que Devon Evans e Penta vão se enfrentar por esse título, vão. Acho que você está querendo dizer que o Devon e o Penta disputem o Money in the Bank, né? Que é a luta de escadas. Eu não sei, porque geralmente eles costumam colocar gente que minimamente pode tentar conquistar o campeonato mundial, né?
Então eu não sei se o Giovanni e o Penta estariam nesse ponto ainda. Talvez o Penta seja colocado na luta. Não sei o Giovanni Evans, tá? Mas é, tem tempo aí, né? O Money in the Bank vai ser só em setembro esse ano. Então dá pra gente esperar para ver o que, que pode acontecer aí nessa disputa por esse cinto, por essa maleta aí, né? Mas eu particularmente eu acho que tanto o Devon Evans quanto o Penta, eles podem ser campeões mundiais no futuro sim, tá? Se eu tivesse que apostar, eu diria que talvez daqui a 2 anos, se a WWE fizesse uma boa construção para esses dois, eles poderiam chegar lá. O grande problema é que hoje o topo da WWE tá cheia de lendas, né? Lutadores que estão acima dos 40 anos, que já estão no topo da WWE há muito tempo. Então, para esses dois furarem esse bloqueio aí, talvez demore um pouquinho. Talvez não 2 anos, talvez de 2 a 4 anos, quem sabe, com mais algumas aposentadorias dos main eventers da WWE, pode ser que eles cheguem lá. O Penta, eu acho que talvez eles queiram confiar nele, até por conta da tentativa de entrar no mercado mexicano e tal. Já estão trabalhando lá com a AAA, pode ser que eles botem o título no Penta mais facilmente do que no Devon Evans. Agora vamos falar de Trick Williams e Sami Zayn, foi a terceira luta da noite, né? Uma luta que foi muito prejudicada pelo pouco tempo da luta. E aí o Lucas Daniel vai fazer um comentário sobre essa luta interessante. Trick Williams venceu o Sami Zayn num mano a mano, e aqui vai uma descrítica ao Triple H. Talvez já sabendo que o tempo do combate seria curto, ele preferiu, e talvez faça mais sentido mesmo, fazer um 1x1 do que colocar Carmelo Reis e Ilya Dragunov junto. Eu acho que é isso. Eu acho que quando a WWE viu que teria pouco tempo para fazer as lutas, considerando que boa parte do tempo seria dos lutadores caminhando até o ringue, eles perceberam que fazer uma luta de 4 fatais por esse título não ia fazer sentido, porque eles iam perder tanto tempo para essa galera chegar no ringue que ia ter 3, 4 minutos de luta. Né? Então é lógico que a gente aqui, a crítica que a gente tem que fazer é a TKO, né, que juntamente com a ESPN resolveram meter intervalo comercial em PLE, coisa que nunca teve, e isso tirou tempo de luta. Eu já falei aqui para vocês que a diferença de tempo de luta da WrestleMania 41 para a WrestleMania 42 é exatamente o tempo dos intervalos comerciais. Ninguém tá falando isso. Tá? Se você fizer a conta, o tempo dos intervalos comerciais é exatamente o tempo que a WWE desperdiçou, tirou das lutas em si. A WWE ela precisa trabalhar isso, tá? Não dá mais para você ficar prejudicando o tempo de luta por causa de comercial. Então você tem que se adaptar de uma outra forma, tirando daquele monte de vinheta que eles botam durante o show. Tá? Já que eles têm que botar o intervalo comercial, tira tempo das vinhetas e bota para as lutas. Tá? Porque do jeito que tá, realmente fica difícil. Mas é uma pena porque a luta tinha potencial e o tempo muito curto dela acabou prejudicando. Foi a luta piorzinha da noite 2 da WrestleMania 42, apesar de ter sido uma luta boa, mas que poderia ter sido muito melhor se tivesse tido mais tempo para desenvolver. Agora, a Celi vai fazer um comentário sobre Finn Balor e Dominic Mysterio, né? E ela vai fazer o seguinte comentário: achei a luta do Balor e do Dom a mais decepcionante da noite, mas não em matéria de qualidade no ringue. Trick e Sami Zayn foi pior, mas de história da luta mesmo. Pareceu que o Dom era um jobber servindo para um showcase do Demon Balor. Não teve nada daqueles truques do Dirty Dom na luta. Faltou algo acontecer. Tava esperando ele puxar uma bíblia, pegar uma água benta ali embaixo do ringue, sei lá. Achei uma luta bem esquecível. É interessante como que as pessoas, às vezes, elas criam uma expectativa, né? Eu acho que nunca a WWE apresentou uma luta em que alguém resolveu exorcizar o adversário no meio do ringue. Olha que o Undertaker teve inúmeras lutas, inclusive com um personagem meio místico, que foi o Mordecai. Nem na field entre eles, em nenhum momento alguém puxou um alho ou jogou água benta no Undertaker. Então, assim, é o tipo de expectativa que não iria se cumprir. Né? E aí, novamente, você tem uma expectativa e essa expectativa não se cumpre, você fica decepcionado com isso. O que me decepcionou nessa luta não foi isso, não foi essa parte. Foi o fato de que uma Street Fight teve, assim, pouco uso de armas. Teve algum uso, né? Teve alguns bons usos, mas eu acho que ficou faltando um pouquinho. Novamente, tempo de luta, né? Foi uma luta relativamente rápida, teve 11 minutos, se não me engano, 10, 11 minutos.
Se eles tivessem tido 15, eles poderiam ter usado mais. Mas o uso das armas que eles fizeram, até que eu achei bem eficiente, principalmente os usos das cadeiras que eles fizeram durante a luta. Mas ficou aquele gostinho de quero mais. Mas isso, cara, foi esse problema eterno da WrestleMania nas 2 noites que foi o tempo de luta. Sinceramente, isso aí foi um absurdo. Tá? A WWE precisa mexer nisso para ontem, porque do jeito que tá, não dá não. Agora o David, ele vai falar especificamente sobre o Dominic. Ele vai dizer o seguinte: temos que conversar sobre o quão ruim o Dominic Mysterio é no ringue. Deveria ir pro NXT novamente. O cara é muito limitado e sempre tá em câmera lenta. Sorte que é heel e não precisa necessariamente ter combates animados. O cara tá péssimo. Acho que nem o Gunther consegue 5 estrelas com ele. Bom, David, tem uma palavrinha, um pedacinho da sua fala que explica tudo o que você falou. Que você diz o seguinte: sorte que é heel. Esse é que é o ponto. A gente já falou aqui várias vezes no canal, e aqui serve também para o Dominic, de que lutadores que são heels, eles têm os seus movesets nerfados. Ou seja, a WWE faz com que eles não utilizem movimentos muito bons, de grande amplitude, que causem impacto no público, para evitar que o público comece a aplaudi-los. O Dominic, no ano passado, ele estava usando muitos movimentos interessantes de grande amplitude. Foi um momento que o público começou a aplaudir muito ele. E a WWE claramente de lá para cá mandou ele dar uma diminuída. Tá? Então a gente teve ali uma fase quando ele foi campeão intercontinental, lutou com o Rusev, lutou com o Penta. Ele estava usando muitos movimentos do Eric Guerreiro. E claramente nessa luta na WrestleMania ele deu uma diminuída, não usou tanto isso. Ele usou algumas coisas, mas não tanto. E ele não utilizou as roubadas que o Eric utilizou. E ele não vai usar. Porque se ele começar a agir como o Eric Guerreiro, roubando para poder vencer daquele jeito escrachado que o Eric fazia, o público vai começar a rir, vai começar a vibrar. E aí a persona dele de vilão vai no chão. Entendeu? O público vai deixar de vaiar ele. Então, como a WWE quer orientar as pessoas a vaiarem o vilão, eles vão diminuir o moveset dele. Isso acontece não só com o Dominic, acontece com vários lutadores. Vários lutadores que são heels são nerfados na sua habilidade no ringue para que o público não os aplauda quando eles liberam e soltam tudo quando eles estão lutando. Tá? Então, o que a gente precisaria ver é, numa situação em que o Dominic vire face, como ele lutaria? Se ele continuasse com o mesmo estilo de luta lenta, amarrada, aí sim, aí a gente poderia criticar o Dominic e falar: olha, esse cara tem que voltar para NXT, porque ele tá lutando mal. Agora, se ele tornando face, ele melhorar, aí a gente vai entender. É porque a WWE tava nerfando ele, tá? É isso. Para tirar a prova dos 9, só vendo o Dominic face algum dia aí na estrada. O Vitor Andrew fez um outro comentário, dessa vez sobre a luta da Rhea Ripley com a Jade Cargill, tá? E aqui é muito bom da gente falar, porque uma das coisas que a gente comentou aqui é que a gente precisa, a gente sempre falou aqui no canal, a gente critica quando tem que criticar e a gente elogia quando tem que elogiar. E a Jade Cargill fez uma ótima luta contra a Rhea Ripley, tá? Uma luta fluida, com bons movimentos, não pareceu perdida na luta, então foi uma luta bem interessante. E aí o Vitor Andrew fez um comentário sobre a luta. Ele disse o seguinte: eu era o primeiro a reclamar que a Jade não lutava nada, mas essa luta contra a Ripley mudou o jogo. Mesmo perdendo o título e tendo defendido pouco no reinado, ela finalmente mostrou que é loba. Aguentou o tranco, entregou técnica e provou que não é só pose. Podia ter tido mais spots? Podia. Mas quem diz que ela não sabe lutar depois dessa? Tá assistindo com reiterismo ligado. Reiterismo foi dose, hein, Vitor? Evoluiu demais. Vamos lá. A Jade Cargill, ela pode ter sido a mesma vítima da nerfada dos Rios, tá? E aí não pôde apresentar o seu moveset direito. Ou ela pode, na verdade, ter sido vítima de um pequeno detalhe. Ela, de repente, não consegue liderar as lutas. Então, quando ela, por exemplo, estava lutando contra a Mitin, contra a Bifeb, contra a Jordynne Grace, ela teve que liderar a luta não casou bem. Tanto é que foram nesses momentos que a gente viu ela meio perdida na luta e tudo mais. Agora, contra veteranas como Naomi e Rhea Ripley, aí as lutas fluíram bem. Né? Contra a Tiffany Stratton é outra caloura, então as duas pareciam meio perdidas no ringue. Mas já contra a Rhea e contra a Naomi, que são pessoas experientes, lutadores experientes,
aí a coisa deu certo, tá? E sim, a Jade Cargill ela mostrou um bom moveset, ela teve uma boa luta. É claro que a Rhea Ripley ajudou, né? A luta casou bem. Quando a gente fala que a luta casa bem, é justamente porque as duas lutadoras se entendem no ringue, conseguem fazer a dinâmica da luta fluir. E agora a gente precisa ver como é que vai ser essa nova Jade Cargill sem o cinturão. Se a Jade Cargill vai voltar a atacar a Rhea e vai buscar uma revanche, ou se ela vai partir para um outro caminho. Eu acho que vai ter revanche. Eu, sinceramente, acho que vai ter revanche aí entre Rhea e Jade. E a gente vai ter que ver como é que vai ser essa revanche, quando vai ser essa revanche. Mas, dito isso, eu acredito que a Jade Cargill ela, mostrou nessa luta na WrestleMania que ela não precisa descer para a NXT, como a gente falava. O que ela precisa é ganhar tempo de ringue e ela precisa ganhar mais experiência, mais rodagem. E aí o grande problema é que a WWE não faz mais tanto house show como antigamente, que ajudava a dar essa rodagem para os lutadores. Eu acho que a WWE deveria repensar esse fato de eles fazerem poucos house shows durante o ano, né? Que são aqueles shows não televisionados. Eu acho que se eles fizessem mais desses shows, isso poderia ajudar lutadores como a Jade, que precisam ganhar um pouco mais de rodagem para poder apresentar lutas melhores. Vamos aguardar para ver como é que a Jade vai continuar lutando, mas eu tenho certeza que, bom, visual e hype e aura, com certeza ela tem. Agora vamos falar um pouquinho sobre a lutadores que surpreenderam, né? O The Visionary, ele falou aqui que duas pessoas me surpreenderam nessa WrestleMania, o CM Punk e a Jade Cargill, que fizeram os batas combates. E se tivessem dado mais minutos para Jade, eles teriam 5 estrelas fáceis. Nem tanto. O Punk merece meu reconhecimento, ele foi muito bem, sim. Como a gente comentou aqui durante o vídeo, o CM Punk, ele conseguiu fazer uma boa luta. Tá? Foi uma luta grande, foi uma luta longa, foi uma luta cansativa e ele conseguiu levar. Né? Então o pessoal fica falando do velho cansado, o velho cansado ele ainda consegue entregar umas boas lutas. Né? E quanto a Jade Cargill, a gente já comentou, né? Cabe ressaltar aqui também a qualidade da Rhea Ripley, né? Que conseguiu ter uma boa luta contra a Jade Cargill, coisa que, por exemplo, a Tiffany Stratton não conseguiu. Né? Então, elogios também a Rhea Ripley, mas se eu colocasse elogio a Rhea Ripley aqui, com certeza vocês iam ficar no meu pé dizendo que eu sou fanboy da Rhea Ripley, que a Rhea Ripley é forçada, tá? Agora o Bruno Lacerda vai fazer o comentário sobre o Main Event, né? E aí ele vai fazer um comentário que muita gente se fez, né? Eu acho que eu cheguei a responder isso no vídeo do resumo do show, mas é bom a gente enfatizar. Ele diz o seguinte: tiozão, por que o juiz não deu desqualificação pro Roman? Achei bizarro isso. De resto, que bom que não desisti da WWE depois da noite de sábado. A luta do Intercontinental foi classe A. Cara, saiu uma notícia recente dizendo que a WWE tem uma orientação para os árbitros quando for luta de main event, eles relaxarem um pouco na questão das regras. Então, não fazer count-out, assim, desclassificação meio que vira o olho e tal. E teve uma orientação que disse que peças do cenário seriam legítimas para serem utilizadas. E os degraus do ringue seriam peça do cenário. Tá? Então, assim, você jogar o adversário no degrau do ringue, eles historicamente sempre foram jogados. Agora, essa foi a primeira vez que alguém pegou o degrau do ringue e acertou o adversário. Né? A gente nunca tinha visto isso. É comum o pessoal jogar o adversário na mesa dos comentaristas, cenário, jogar na barricada, cenário. Mas a gente nunca viu ninguém, por exemplo, pegar o pé da mesa ou um pedaço da barricada e jogar na cabeça do adversário. Isso foi novidade. Tá? Então, essa é uma orientação nova, que é recente, pelo menos é o que a gente ouviu falar, é o que saiu na gringa. Então, é isso. Foi por isso que o Roman Reigns não tomou uma desclassificação quando ele acertou os degraus do ringue na cara do CM Punk. E isso e o fato de que era main event de WrestleMania. Eu preferiria que, se fosse o caso, eles tivessem anunciado no começo da luta, de surpresa, que a luta não ia ter desclassificação. Eles já fizeram isso no passado, WrestleMania 17, quando o Howard Finkel foi anunciar a luta, ele disse pela primeira vez que a luta não ia ter desclassificação. Né? Ninguém sabia. Então, eles anunciaram como uma luta normal do The Rock e o Stone Cold. Né? E aí, quando o Howard Finkel foi anunciar a luta, ele falou: olha, essa luta não vai ter desclassificação e não vai ter count-out. E aí todo mundo ficou assim: opa, como assim? Talvez tivesse sido melhor se eles tivessem anunciado isso, teria sido mais interessante. Agora a Carolina vai fazer um comentário aí sobre o show, né? E aí ela vai dizer o seguinte: Gunther e Seth, aposentadoria do Brock, ladder match,
Punk e Roman. Parabéns. Graças a essas lutas, podemos dizer que houve uma WrestleMania. Primeiro dia bastante sofrido, mas o segundo foi bom. Já podemos dizer que o Punk e Roman já entrou para a lista das melhores lutas da WrestleMania? Para mim, tranquilamente. Bom, eu acho que se a gente for considerar as melhores lutas da WrestleMania na última década, Punk e Roman podem entrar sim no cenário das melhores lutas da história. Eu acho que é uma luta que vai ser lembrada por um bom tempo. Eu acho que talvez o resultado, pelo fato do Roman já ter ganho tantos main events de WrestleMania, talvez o resultado não seja tão bem lembrado. Né? Se fosse um lutador novo ganhando, né? Tipo como aconteceu com Batista, John Cena, que ganharam o primeiro título na WrestleMania e tal, né? O Rey Mysterio, seria algo que a gente lembraria mais, né? Chris Benoit e tal. A gente lembraria mais desse resultado. Mas como o Roman já ganhou 500 mil títulos, já ganhou 500 mil main events de WrestleMania, esse vai ser mais um. Né? O que é uma pena, porque foi um lutão. Né? Foi um lutão. Mas eu acho que em matéria de qualidade é uma das melhores lutas da história da WrestleMania, sim. E não sei em que posição que ficaria. Não sei se eu fizesse um top 20 das lutas da história da WrestleMania, em que posição que essa luta entraria, mas possivelmente ela entraria no top 20. Com relação aos seus demais comentários, isso é um fato, a gente falou sobre isso, e era inclusive título do vídeo, de que a WrestleMania começou no domingo. Ela não começou no sábado. No sábado foi alguma coisa esquisita que aconteceu. No domingo a gente teve uma WrestleMania. A gente teve a Ladder Match, que foi 5 estrelas. Apesar da luta do Brock e do Obafemi ter sido tão curta, ela se tornou especial porque foi uma passagem de tocha do Brock Lesnar pro Obafemi e depois com a aposentadoria do Brock, que agora o pessoal já tá falando que pode não ser a Vera. E tivemos aí Gunther e Seth já foi no sábado, né? Não foi no domingo. Mas no domingo, com certeza, a gente teve boas lutas, né? Até mesmo o Rhea Ripley e Jade Cargill foi uma boa luta. Poderiam ter dado um pouquinho mais de tempo, mas foi uma boa luta. Então, eu acho que a gente teve aí boas situações, né? A gente teve bons. Eu até vendo aqui, se eu vejo aqui, Gunther e Seth foi sábado ou foi domingo? Eu tô até tentando conferir aqui. Foi sábado mesmo. Mas tivemos uma WrestleMania. O domingo foi especial. E vamos esperar para ver se a WWE faz PLEs decentes pra gente daqui em diante, né? Porque só falta eles aumentarem essa carga de intervalos comerciais e a gente passar a ter 3 lutas pro especial. Aí, pelo amor de Deus, né? A gente já tava reclamando de PLE só com 4 lutas, né? A gente que no passado tinha PLE com 5, 6, 7, 8, 9 lutas, né? Hoje em dia ter PLE com 4 é até estranho. Né? Mas é a vida que a gente está vivendo hoje com WWE cheia de intervalo comercial. Para mudar isso, só se a TKO vender. Só se a TKO vender a WWE, que não vai acontecer. Não vai acontecer tão cedo. Então, vamos ver. Mas, com certeza, o show foi muito, muito, muito bom no domingo. E para terminar o nosso sincerão da galera da WrestleMania 42, o Nicolas ele vai fazer um comentário sobre os shows, né? Ele vai dizer o seguinte: mais uma WrestleMania que será lembrada pelos main events. Isso me preocupa. O da noite 1 foi desastroso. O da noite 2 foi uma aula de storytelling. Pouca gente vai lembrar das lutas de 6 minutos, das oportunidades desperdiçadas, dos talentos que foram deixados de lado sem motivo nenhum. É como no futebol. Não importa ganhar jogando feio, importa sair com os 3 pontos. Bom, Nicolas, é muito engraçado a gente pensar na luta do Cody e do Randy pensando em uma luta desastrosa. Eu não acho que a luta foi desastrosa. Eu só acho que muita gente criou a expectativa do Randy Orton vencer e a falta desse resultado ter acontecido e depois do Orton ter mandado o punch no Cody depois da luta, ao invés de mandar durante a luta, é que acabou fazendo com que o pessoal saísse com um gostinho amargo da WrestleMania da noite 1. Porque se o Randy tivesse ganho do Cody, as reclamações seriam menores. Assim como, talvez, se o Punk tivesse ganhado do Roman, o pessoal estaria reclamando mais da noite 2 da WrestleMania. Entendeu? Eu acho que o resultado da luta, às vezes, dá uma mexida na nossa memória da luta. E às vezes o main event dá uma mexida na nossa memória do show inteiro. Tá? Realmente a noite 1
ela não foi boa no sentido das lutas muito curtas. As lutas foram boas, mas acabaram sendo curtas, e isso prejudicou a percepção da noite 1. Acho que muita gente tinha uma expectativa de uma luta 5 estrelas de Liv Morgan e Stephanie Vaquer, e aí quando teve aquela luta de 7 minutos, isso acabou matando o hype de todo mundo. E até mesmo o main event entre o Corey e o Randy acabou tendo 22 minutos, que acabou sendo pouco tempo, em comparação com a noite 2, em que a gente teve 35 minutos de main event. E vejam só como é que são as coisas. Né? O main event da noite 2 teve 13 minutos a mais, mas o show teve meia hora a menos. E ainda assim o pessoal elogia mais a noite 2 do que a noite 1. Então, assim, realmente foi uma WrestleMania paradoxal, né? E essa noite 2 ela fica com a sensação de que bastava a WWE ter feito mais algumas coisinhas especiais na noite 1, já que estava faltando tempo, para que a gente se lembrasse melhor do show. Né? Se a gente tivesse lembranças melhores do show. Né? Então, assim, a noite 2 eu acho que foi muito boa, surpreendeu a gente. Vai ser uma das melhores noites da última década de WrestleMania, mas a WrestleMania como um todo, ela ficou aquém do que poderia ser. Não foi um desastre, não foi uma das piores, mas também não foi uma das melhores. Então ela vai ficar ali mais ou menos no meio. Com certeza a WrestleMania 41 ela vai ser muito pior, muito mais mal avaliada, apesar de ter tido duas lutas muito boas, por causa do resultado de Cena e Corey, com aquela palhaçada toda do Travis Scott e aquele final esdrúxulo da luta. Então, vamos ver como é que a WWE vai seguir daqui para frente, e eu espero que ninguém tenha desistido da WWE depois da noite 1, porque é o que eu sempre falo, cara, a WWE ela tem às vezes noites ruins, às vezes ela tem uns períodos ruins, mas com o tempo as coisas se acomodam. E a gente viu isso no Monday Night Raw, e eu vou fazer o Sincerão da galera do Monday Night Raw, que vai ao ar às 6 horas da noite de hoje, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês, desde já eu quero agradecer a todos que acompanharam as nossas lives e assistiram os nossos vídeos, e não deixem de continuar assistindo e acompanhando todo o nosso conteúdo, porque a gente está querendo continuar a crescer esse nicho maravilhoso que é o nicho da luta livre no Brasil. A gente conta com vocês para isso. Não deixem de assistir e maratonar os nossos conteúdos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já eu agradeço. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.